importante e interessante também. Dessa vez nós falaremos sobre um assunto chamado, que tem por título Obedecer ou Viver. Parece que não tem muito sentido, mas é isso mesmo, obedecer ou viver. E eu quero relacionar esse assunto à nossa vida religiosa do dia a dia. Eu quero tornar essa nossa conversa numa parte prática, numa vivência cotidiana. E quero me basear em trechos bíblicos, ainda que eu tenha dito que é mais prática, mas também eu quero embasar o meu assunto na Bíblia. Nós encontramos em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, versículo 1, que diz: Ficai, pois, firmes na liberdade. E o que é que nós entendemos por liberdade? O que é que nós entendemos por ficar firme? Eu quero voltar a minha atenção para um grupo evangélico que já está de posse da considerada salvação, que já no bojo da sua fé tem aceitado a Jesus como o seu suficiente Salvador e que proclama em alto e bom som que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E assim é o que nós vemos em toda a comunidade evangélica, onde nós tivemos a oportunidade de pedir uma informação sobre a fé que há naquele grupo. Mas a Bíblia nos fala de liberdade. E o nosso assunto é obedecer ou viver. O que eu quero separar rapidamente nesse meu assunto é sobre a obediência do cristão hoje em dia, sem me fixar em denominações, em grupo religioso, etc. Eu quero fazer uma abrangência a grupos religiosos de uma maneira geral, porque eu, na minha observação, não vi muita diferenciação em termos de agir, em termos de ação desses grupos, desses componentes desses grupos. Obedecer. Isso eu vejo no meio religioso uma obediência muito grande. Uma obediência muitas vezes até cega. Uma obediência sem restrição. Mas infelizmente não é uma obediência a Jesus, que é o seu único suficiente Salvador, mas uma obediência a quem está na direção do determinado grupo. Isso e a isso é que eu quero prender o meu assunto. A obediência que a Bíblia nos proclama, nos convoca a estarmos firmes na liberdade, é como nós estamos direcionando essa nossa obediência. Estamos sendo obedientes ao nosso pastor, ao nosso guia, ou estamos sendo obedientes à palavra de Deus, a Jesus? Talvez alguém diga, mas isso é a mesma coisa e tal, se eu for obediente à igreja, eu estou também sendo obediente a Jesus. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se nós voltarmos a nossa atenção para os dias da lei de Moisés, ali se proclamava e se tornava válido a obediência a Moisés. Por quê? Porque ali era uma época sacerdotal, onde o sacerdote era quem representava o povo
O povo pecava, depois ele ia ao sacerdote, o sacerdote perdoava, liberava, o sacerdote tinha a oportunidade de se comunicar com Deus, e o sacerdote era o representante do povo que chegava a Deus para pedir o perdão para todo o povo que pecou e que vivia sem aquela aproximação ao seu Deus. Ali tudo bem, mas hoje não. Hoje nós temos, segundo a Bíblia, acesso ao santuário. Hoje, se você é um salvo, se você é realmente lavado e remido pelo sangue de Jesus, você não tem nenhum representante entre você e Deus. Você, a sua conversa, o seu assunto é unicamente para Jesus. Jesus disse: eu sou o único que intercede por você, eu sou o único que existe entre você e meu Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou ninguém vem ao Pai a não ser por mim, dependendo do lugar onde ele estiver. Por isso, meus queridos, o que nós estamos vendo, infelizmente, muitos estão agindo assim cegamente e até raivosamente contra aqueles que se opuserem a essa atitude, estão agindo dessa maneira, porque estão seguindo a direção da igreja. Existe uma diferença que deve ser marcante na vida do salvo, é o conhecimento entre igreja e denominação. O Senhor Jesus, ele instituiu a igreja. A igreja é o povo que vai ser salvo, que vai ser tirado, que vai ser lavado pelo sangue de Jesus, o que foi lavado, e está simplesmente esperando a volta, o dia da total redenção. Mas a denominação não. A denominação, ela pode ser de várias placas, de vários modelos. Essa denominação tem a sua direção, e é lógico que devemos obedecer à direção, é lógico que devemos obedecer àquele que está como pastor de nossas ovelhas, que nós, no caso, sejamos nós as ovelhas. É muito certo a obediência. Mas essa obediência, vejam bem, essa obediência não nos dá um direito a ser salvo por sermos obedientes. A salvação, ela é individual. Você pode ser o maior obediente a seu pastor. Se o pastor disser sente, você senta. Levante, você levanta. Deite, você deita. Saia, você sai. Isso não lhe dá direito à salvação. Se o pastor disser você vai, você vai. Volte, você volta. E tudo que ele disser, mesmo estando dentro da palavra de Deus, tudo que ele disser, você fizer, não lhe dá direito à salvação. Porque a salvação, ela é individual. A Bíblia nos diz, com muita clareza lá em Romanos, que nós devemos ter a nossa consciência tranquila, que nós devemos ter a nossa consciência tranquila, porque ela nos ensina assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Quem é que vai crescer? O pastor, o seu dirigente, seu chefe, seu superior? Não, você. Antes crescei na graça e no conhecimento. A salvação, meus queridos, é individual. A obediência é coletiva, mas a salvação é individual. Então não se prenda a obedecer a direção da sua igreja. Se você não for obediente a Jesus, você está perdendo seu tempo. Se você não tiver a obediência e o conhecimento da palavra, se você não tiver a certeza da salvação na sua vida, se você não tiver a certeza de que foi lavado, se você não tiver o sentimento do Espírito Santo na sua vida, se você não tiver a santificação na sua vida, a obediência ao seu pastor e à sua igreja, à sua denominação, não vai lhe levar à salvação de jeito nenhum. Então, nessa palavra que eu quero, essa introdução sobre obediência e viver, você está sendo obediente ou você está vivendo? Talvez você esteja sendo muito obediente e está muito feliz por isso, graças a Deus por isso. Você está sendo visto, todo mundo está lhe vendo, a direção da igreja está lhe reconhecendo, você é obediente ao máximo que a igreja precisa.
Mas você está vivendo a sua salvação? Você está certo da sua salvação ou você está acobertando a sua salvação debaixo dessa obediência ao seu pastor e ao seu dirigente? Se for essa segunda opção, você está perdendo tempo, porque a obediência que nós devemos ter é a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos considerar nossos mestres superiores, seja quem for que esteja na nossa cabeça, mas a certeza da salvação e a gratificação somente pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não é coletivo, isso é individual. Cada um tem que ter esse sentimento, cada um tem que buscar essa vivência dentro da palavra de Deus. Cada um tem que sentir a salvação, porque se não for assim, na volta de Cristo você não vai ter aquelas certezas de que você vai com Ele. Talvez você seja muito obediente e na volta dele você fique também muito obediente aqui com quem você seguiu toda a vida. Mas para subir com ele, você precisa não somente ser obediente, mas também viver a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, que isso possa ajudar em alguma coisa, em nome de Jesus.